Aos 18 anos de idade, eu assumi pela primeira vez o ministério pastoral. Quando eu olho para trás, eu percebo quão precipitado é colocar um jovem nessa idade, um adolescente nessa idade, numa função como essa. Com 19 eu já estava casado e me tornando pai. Eu sei que, diferente da maioria dos adolescentes da minha época, eu de fato tinha uma maturidade maior em razão de ter assumido a minha vida desde os 15. E isso me fez, evidentemente, ter um desenvolvimento mais rápido de maturidade, mas ainda assim, hoje, não, não aconselharia nenhum jovem nessa idade a assumir tal função. No entanto, a minha história me trouxe até aqui. De lá para cá eu fui me aperfeiçoando nesse ministério. Nesse ministério que independe das questões institucionais ou religiosas. Tem a ver com uma missão, uma vocação que aos poucos por mim foi assumida e melhor compreendida. Eu, no primeiro momento, resisti a isso. Ainda tinha talvez uma noção da minha pouca idade e uma paixão enorme pelo Evangelho. Então eu sabia que não era competente para aquilo. Mas aos poucos, o Senhor foi me mostrando que havia me dado, de fato, dons e talentos para eu aperfeiçoar. E o principal desses talentos, ou melhor, os dois talentos, os dois dons, as duas vocações que me acompanham é o do ministério da pregação e o do acompanhamento de pessoas que se submetem a um cuidado pastoral meu. Então isso desde aquela idade até hoje. Já se vão mais de 20 anos pregando o mesmo Evangelho. Não há adulteração da mensagem a quem eu fui conquistado. Há evidentemente aperfeiçoamento. Eu me tornei muito mais ciente do Evangelho da Graça no decorrer dos anos. Mas eu nunca fiz uma ruptura com nada que eu tenha ensinado, porque desde o primeiro dia foi ao Evangelho da Graça que eu me converti. E não há mais nada. Não me converti a religiões, a instituições, a doutrinas, a teologias. Eu essas uso quando assim aprouve. Mas conversão mesmo foi a Deus em sua manifestação de amor e de graça. E no meu ministério pastoral, eu sempre procurei fazer aquilo que me alcançou como entendimento e principalmente como experiência. Eu fui aceito como eu sou por um Deus amoroso. E a partir disso, eu passei a aceitar as demais pessoas. Por isso meu coração nunca acolheu nenhum tipo de preconceito ou exclusão. Por isso que sempre preguei o Evangelho da inclusão, o Evangelho plural, o Evangelho que admite toda a diversidade. Seja ela religiosa, seja ela de gênero, seja ela de classes, toda a diversidade é acolhida pelo Evangelho. E isso sempre esteve presente no meu ministério, esse acolhimento. E o cuidado, porque assim como eu não fui julgado, pelo contrário, eu fui perdoado, eu também no meu ministério sempre preguei com ênfase o não juízo de quem quer que seja. E com essas características,
Eu desenvolvi meu ministério até aqui. Mas uma coisa é interessante. Algumas pessoas julgam mal o ministério pastoral. Talvez acostumadas com as empresas com fachada de igreja, onde os pastores são funcionários que devem bater meta e os membros são clientes a quem o pastor deve agradar, considero então que o ministério pastoral é uma espécie de ministério serviçal e não de serviço, em amor, que ele tem que ceder constantemente aos caprichos das pessoas, ou que se ele prega o amor, ele tem que aguentar qualquer coisa, senão ele está fadado a ser um hipócrita, porque não vive aquilo que prega. Esse tipo de pessoa, na verdade, não consegue destruir um verdadeiro ministério pastoral, porque são pessoas que, na verdade, revelam quão adoecidos são no que diz respeito ao entendimento do que realmente seja o Evangelho, do que seja um ministério pastoral e do que seja o amor. Porque o amor não é a condição de aceitar todas as coisas indiscriminadamente. Não é um aprisionamento. Pelo contrário, o amor acontece em liberdade, em profundo respeito ao indivíduo que ama e ao indivíduo amado. Não há amor se não houver essas duas dimensões. E no meu ministério eu sempre amei as pessoas que por mim passam, mas eu realmente não sou daqueles que se rendem aos caprichos dos sujeitos adoecidos em suas carências. Eu não sou daqueles, por exemplo, que saem caçando pessoas que se ausentam de uma reunião, ou pessoas que ficam o tempo todo cercando as outras para que elas se sintam amadas. Gente que precisa que a outra pessoa vá, senão ela não se sente amada, não se sente importante. É gente que precisa de tratamento, porque a verdade é que o sujeito que necessita, ele deve pedir. Disse Jesus: o que tu queres que eu faça? Mesmo parecendo óbvio, Jesus pergunta para as pessoas o que elas querem que ele faça. Do mesmo jeito eu me comportei e me comportarei. Eu não vou invadir terrenos de que eu não fui convidado para entrar. Eu vou esperar, como o pai do filho pródigo, o dia que esse filho quiser voltar. O dia que esse filho quiser conversar. Meu coração é aberto a todos que por mim passaram e ama os que por mim passaram e tem profundo respeito por cada um, mas eu não vou dar uma de captador de cliente para que não deixem de vir, para que me considerem aquele que olha como ele se importa. Eu não preciso provar para ninguém que eu me importo. Qualquer pessoa que não seja adoecida por suas carências sabe disso. Eu permaneço aqui nessa estação quase todos os dias, até 10 da noite, ouvindo gente. E é muita gente que tem na fila. Então, eu sei do ministério que Deus me deu. E ele está disponível a você. Só não está disponível a você o meu coração, a minha alma, porque essa pertence a Deus. A você está disponível os meus sentimentos, mas a minha alma pertence a Ele. Ela não vai se escravizar a nenhum tipo de sentimento. Se você precisa, então venha. Se você precisa, peça. Se você quer, procure. Porque com todo prazer e alegria do mundo, eu lhe servirei em Cristo. Do contrário, eu continuarei orando por você, esperando que a sua consciência e o Espírito Santo lhe mostre a diferença entre amor e controle dos caprichos emocionais. Deus abençoe todos vocês.